Boa noite, pessoal. Então, venho gravar aqui mais um vídeo para vocês, né, para falar novamente sobre palavras, significados, né, e alguns termos também, não só palavras, mas termos que se usa no mundo jurídico, né, e no curso de direito a gente vê muito, né, nessa parte aí do direito, do curso de direito, a gente vê muito alguns termos que eu venho falando aqui, a gente vê muito, né? E hoje eu trouxe três palavras mais três termos, né, que a gente vê tanto no meio jurídico, né, da esfera brasileira, quanto no curso de direito, como eu já disse. Os três termos são abuso de autoridade, o segundo é ação declaratória de constitucionalidade, mais conhecido pela sigla ADC. O terceiro é um outro termo, não é só palavra, é um termo mesmo, um conjunto de várias palavras que tem um sentido, né, tem um significado dentro do meio jurídico. O terceiro é a ação direta de inconstitucionalidade, as conhecidas pela sigla ADIM, né? E também tem mais três palavras que eu trouxe aqui para vocês para a gente poder conhecer, né, se familiarizar com essas palavras, porque possa ser que em algum vídeo que venha a acontecer, essas palavras estejam sendo ditas, e aí é preciso que vocês já tenham conhecimento. Para quem não tem, lógico, para quem tem já é moleza. Então, pessoal, essas três palavras é absorção, anistia e artigo. Artigo é uma das palavras que a gente mais ouve se falar, tanto no curso de direito quanto no jornal também a gente ouve falar muito de artigo quando envolve projetos de lei e tal, o Congresso Nacional, a gente vê muito falar sobre isso. A gente vê muito falar sobre artigo também quando a gente abre livros de direito, né? A Constituição Federal, por exemplo, a gente está ouvindo muito aí agora se falar em artigos da Constituição Federal, se ouve também falar muito em artigos de Código Penal, de defesa do consumidor, do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, em vários regimentos, né, em vários livros você pode encontrar, né, tanto o termo artigo quanto os artigos em si. Então, a primeira palavra, pessoal, é uma das mais extensas e complexas, polêmica também, né? A primeira palavra, eu vou deixar claro aqui que ainda haverá outros vídeos falando sobre esse termo, né, sobre essa questão, né, que eu vou definir aqui agora, porque gera bastante conflito, né, polêmica, né, traz polêmicas para a vida do brasileiro hoje em dia e a vida também do ser humano em si, não só do brasileiro, do ser humano, mas como meu foco é no Brasil, eu digo que no Brasil essa situação aqui ocorre cotidianamente, né, rotineiramente isso está acontecendo, que é o abuso de autoridade. O abuso de autoridade. O que vinha a ser o abuso de autoridade? Como vocês estão vendo aqui, ó, tem uma página todinha escrita em vermelho. E esta página escrita em vermelho ainda tem um verso aqui dela com mais umas 7 linhas de definição de abuso de autoridade. Não só definição, como dentro desse texto aqui eu trouxe alguns exemplos de quando se acontece o abuso de autoridade. E é o que eu vou estar fazendo em outros vídeos também, né? Então, abuso de autoridade. O que vem a ser o abuso de autoridade, pessoal? Uma conduta na qual um servidor público extrapola seu poder, atentando contra a liberdade de locomoção, a inviolabilidade do domicílio, o sigilo da correspondência, a liberdade de consciência e de crença, o livre exercício do culto religioso, a liberdade de associação, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto, né? O direito de reunião, a incolumidade física do indivíduo ou os direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Nessa partezinha aqui a gente vê que, né, aqui se destaca, né, o servidor público como um agente, né,
ao cometer o abuso de autoridade, ele está extrapolando, né, do seu poder que lhe é dado, que lhe é concedido. Ele tem um poder, né, ao exercício da sua profissão. Ele tem um poder sobre suas costas, uma metáfora, né, sobre suas costas. Ele tem um poder, né, e ele utiliza desse poder para extrapolar às vezes, né, e aqui, como tem um complemento, atentando contra a liberdade do indivíduo. Que liberdades são essas? São diversos tipos de liberdade, que foram dos quais eu citei aqui. Esses tipos de liberdade são garantias fundamentais que são dados através da Constituição, né, que são pré-estabelecidos na Constituição Federal, né, para outros cidadãos que são vítimas desse abuso de autoridade, né, pessoal? Um exemplo claro de abuso de autoridade, e como eu disse, virão vídeos novos falando aqui especificamente sobre abuso de autoridade, né, dando exemplo, dando dicas de como identificar, de como combater o abuso de autoridade, né, e como reconhecer o abuso de autoridade. Um exemplo claro do abuso de autoridade é o policial no exercício de sua profissão, né? O policial, às vezes, no exercício de sua profissão, acaba extrapolando. Assim como, não só o policial, assim como o delegado, né? Às vezes, alguns advogados acabam utilizando de sua profissão também para abusar, né, do seu poder, né? Juízes também cometem abuso de autoridade, é possível. Ninguém está escape, né? Porque ninguém é santo para estar escape de cometer um abuso de autoridade. Esse abuso de autoridade talvez possa ser proposital e talvez também possa ser inconscientemente, né? A pessoa pode cometer abuso de autoridade e só depois vem cair na real, mas não deixa de ser abuso de autoridade, é abuso de autoridade de qualquer forma. Complementando aqui a resposta, né? Além disso, as seguintes condutas também constituem abuso de autoridade. Letra A. Ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual sem as formalidades normais, legais ou com abuso de poder. Ou seja, quando você tem abuso de poder é como se fosse um sinônimo de abuso de autoridade, né? Você utiliza do seu poder, como eu disse, para cometer, né, atitudes gravíssimas que desrespeitam e acabam ferindo, né, garantias dadas ao outro cidadão, né, ao outro ser humano, né? A letra B. Submeter a pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei, ou seja, por exemplo, em uma condução, por exemplo, de um suspeito, de um assaltante, por exemplo, nessa prisão em flagrante, por exemplo, se esse cidadão, né, o qual está sendo acusado de ter cometido tal ato ilícito, se este cidadão ele vem a sofrer vexame, né, humilhação e até mesmo um constrangimento, independente do fato que ele cometeu, né, isso configura assim abuso de autoridade por parte, né, de quem o está conduzindo, né, se for um policial, se for um delegado, um tenente que esteja no comando, independente de quem esteja no comando, quem o leva ele, quem o conduz ele, deve, né, o respeitar como um cidadão, né, de respeito, porque não significa que ele cometeu tal ato ilícito que ele deve ser tratado como um bicho, né, ter seus direitos sucumbidos. Não significa isso. Letra C. Deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa. Letra D. Deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada. Ou seja, que detenção ilegal é essa? Se o juiz, no exercício de sua profissão, ele percebe que não há precedentes para que aquela pessoa continue presa, se ele percebe isso, se ele tem essa percepção e ele ainda continua, né, mantendo aquela pessoa em cárcere, ele está sendo o causador, né, de uma ilicitude, né? Ele está cometendo abuso de autoridade ao deixar uma pessoa presa que deveria estar em liberdade, né? Porque
a supressão, né, dos direitos, né, a cassação da liberdade de qualquer indivíduo, né, e a cassação da vida também de qualquer indivíduo, de qualquer ser humano, é algo repudiado tanto pela Declaração dos Direitos Humanos, né, e tanto pela Constituição do nosso país, que rege o nosso país. A letra E, levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança, permitida em lei. Ou seja, quando a fiança ela está dentro, né, daquela possibilidade como forma de se libertar, né, de evitar a prisão de quem está sendo levado para ser preso, quando essa fiança é possível e ela não é aceitada pela autoridade competente, no caso o juiz, né, no caso seria um juiz, quando essa fiança não é aceitada, também está aí configurado um ato de abuso de autoridade, né, pessoal? Porque se as garantias, né, se as garantias constitucionais garantem que o cidadão pague fiança, né, se os códigos eles permitem que o cidadão pague fiança, por que não, né, liberar o cidadão ao pagar a fiança ou ao tentar fazer um acordo, né, para negociar esse pagamento de fiança? Por que não? Né? Não deve haver essa distinção, independente do ser. A letra F, cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial, carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha apoio em lei, quer quanto à espécie, quer quanto ao seu valor. Ou seja, é ilegal também você, né, sendo carcereiro, como diz aqui, cobrar qualquer valor, de qualquer forma, né, algo daquela pessoa que está sendo detida, que está sendo presa, né? E emolumento aqui significa aquilo que se ganha, né? Vantagem, lucro, uma recompensa, uma gratificação. De forma alguma isso pode acontecer, porque isso pode configurar corrupção, né? E a autoridade policial, ela deve ser, né, extremamente ética, deve trabalhar com a ética e não se corromper no exercício de sua profissão, devido, né, à gravidade daquele serviço, né? Porque, veja, manter uma pessoa presa ou uma pessoa presa que não cometeu crime ou uma pessoa que cometeu crime solta, né? É extremamente grave essas situações aí. Então, né, deve-se ficar de olho aberto nesse tipo de situação, né? Fiscalizar. Letra G. Recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de importância recebida a título de carceragem, custas, emolumentos ou de qualquer outra despesa. Letra H. O ato lesivo da honra ou do patrimônio da pessoa natural ou jurídica quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal, né? Por exemplo, ao tentar, né, ou ao exigir adentrar em sua casa, um policial, por exemplo, ele só pode ou pode entrar em sua residência com um mandado judicial, né, expedido pelo juiz competente. Ele não deve entrar em sua casa por razões que ele considerar necessárias. Não, em hipótese alguma. Isso está escrito em lei, está escrito na Constituição e é ela que devemos seguir cegamente. Quer dizer, cegamente, não sei se é a palavra correta. E a última aí, nossa, olha, quantas letras para poder caracterizar abuso de autoridade, né? Quantas situações. Eu li de A até I. E ainda teriam várias outras explicações e exemplos do que seria abuso de autoridade. Prolongar a execução de prisão provisória ou temporária, que significa a mesma coisa, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. Também é uma situação de abuso de autoridade. Olha, pessoal, eu vou deixar para falar sobre ação declaratória de constitucionalidade
ação direta de inconstitucionalidade e as outras 3 palavras em um outro vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito extenso. Então acompanhe aí o canal, que no próximo vídeo vocês vão estar vendo, né, esses outros significados aqui, porque eu tentei falar de abuso de autoridade em 2 minutos, mas não consegui, acabei chegando a 11. Então, muito obrigado, pessoal, por vocês estarem assistindo meu vídeo. Não deixe de compartilhar não, que é importante. Estou tentando fazer tudo bem simplesinho aqui para poder todo mundo entender e a gente seguir, né, o barco, enfrentando os abusos de autoridade, enfrentando as manobras para nos tirar nossas garantias, a nossa liberdade, né, a nossa justiça e a nossa vida, né, e assim a gente vai caminhando. Obrigado, pessoal. Fiquem aí, acompanhem o próximo vídeo aí. Tchau!